Amém. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. E é bom, mais uma vez, poder dizer como salmista, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Glória a Deus. Então, bom dia mesmo. Querido Espírito Santo, venha nesta manhã ungir os nossos lábios, ungir a nossa mente, ungir o coração de quem vai estar recebendo essa palavra também. Amém. Queridos, hoje a nossa meditação está em 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou falar da história do capítulo, depois eu vou tecer aqui alguns comentários para crescer a nossa fé, o nosso conhecimento. A palavra de Deus diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O que acontece aqui no capítulo 4? É quando o Eliseu, né, ele aumenta o azeite de uma senhora viúva, certo? O interessante é que certos milagres do Eliseu foi semelhante aos de Elias, porque o Elias, quando aquele período de seca, ele estava ali numa caverna, sendo sustentado por um corvo que trazia para ele carne, tinha água ali. De repente o corvo deixou de levar a água, a carne, a água secou e Deus mandou ele então lá numa viúva. O Eliseu também teve essa experiência de aumentar o azeite de uma viúva que o esposo dela havia falecido, eles não tinham mais o que se alimentar. Ele conversa com ela, pergunta o que ela tem em casa, ela diz que era só uma botija de azeite. Ele fala para ela fechar a porta, os filhos buscar vasilha na vizinhança, e ali então acontece o milagre da multiplicação, certo? Nesse capítulo também nós vamos ver quando morre o filho da sunamita e ele ressuscita. Então vamos observar aqui algumas coisas desse capítulo. Então, no capítulo 1, fala assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Né? Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Tá? Porque meu marido, teu servo, querido, a mulher que falava com Eliseu havia perdido então o marido, que era um servo fiel do profeta. Tá? Então essa mulher só sobrou dívidas. E naquele tempo, quando a pessoa morria e deixava dívida, aquela pessoa que ia cobrar a dívida tinha o direito de levar os filhos dela para pagar a dívida. Já pensou se fosse assim hoje, hein? Misericórdia. Então, queridos, a ponto de os credores ameaçarem levar os seus 2 filhos para serem vendidos como escravos. Ele pegava os filhos, né, da pessoa que devia e vendia como escravo para pagar sua dívida. Isso aí era permitido aí pela lei de Moisés. Né? O caráter honrado de Eliseu é mais uma vez visto ao amparar aquela que estava sobre a sua responsabilidade. Então isso mostra que o verdadeiro homem de Deus vive de modo equilibrado. Ele tem a fé intrépida, age com disciplina, mas ele é generoso. Então o Eliseu, ele era de disciplina, ele era exigente, ele era ousado, mas ele era bondoso, ele era generoso. Queridos, o pregador da palavra de Deus, ele tem que ter um compromisso com Deus, ele tem que ter um compromisso com a verdade. O correto é aquilo que é certo, aquilo que é errado, e o pregador tem que falar isso para suas ovelhas, para seu rebanho. Às vezes tem muitos que não falam pensando em agradar, em conquistar, mas ele tem que pregar, ele tem que falar. Tem gente que não gosta. Mas o pregador ele tem que ser generoso na hora que tem que ser generoso. Bondoso na hora que tem que ser bondoso, mas ele tem que tratar. O marido daquela mulher era um homem fiel. Existe diferença, querido, de uma pessoa que é fiel enfrentar lutas e uma pessoa infiel enfrentar lutas.
porque Deus tem compromisso com o fiel, entenda isso. O versículo 2 e 3 fala, Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Disse-me, o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então lhe disse, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não pouca. Ele pergunta àquela mulher, o que você tem em casa? O pior que esteja a vida de uma pessoa, queridos, ainda assim há algo significante aos olhos de Deus para ser oferecido. Então, para aquela viúva, era a botija de azeite. Era o único bem, queridos, que ela tinha e o seu sustento para alguns dias. Ao crer na palavra do profeta, ela se preparou, queridos, para receber o milagre. Ou seja, aquela mulher era viúva, estava cheia de dívidas. Mas o profeta pergunta a ela, o que você tem em casa? Pior que seja a situação de uma pessoa, o que estamos ensinando? Por mais que a pessoa esteja em uma situação difícil, sempre tem algo para ela consagrar a Deus. A gente vê o profeta Elias, ele foi atender uma viúva que também só tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolo e depois morrer, que ela não tinha mais nada para comer. O que ele fala? Faça um bolo, faça primeiro para mim, depois para o seu filho e a senhora. Porque Deus disse que a farinha da panela não vai faltar e nem o azeite. Isso foi o milagre do profeta Elias. Eliseu, você vê que ele está na mesma situação. A mulher não tinha nada em casa, passando necessidade, e os filhos iam ser levados para ser vendidos, para pagar as dívidas. O que ele faz? O que a senhora tem em casa? Então, querido, por mais que esteja difícil, a oferta ela é algo importantíssimo. O nosso doar a Deus, o nosso entregar a Deus, o nosso ofertar a Deus, ele é importantíssimo. Isso mostra que sempre vai haver algo para nós consagrarmos a Deus, dedicarmos a Deus. E quando a gente consagra a Deus, é aí que vem um milagre na nossa vida. Né? Hoje, se um pregador for fazer o que Elias fez, o que o Eliseu fez, todo mundo vai dizer, esse cara aí é malandro, é vigarista, é esperto. Mas você vê que as pessoas estavam sofrendo, mas eles perguntavam, o que você tem? O que você vai consagrar a Deus? Na atitude da pessoa vinha o milagre. Muitas vezes nós queremos que Deus haja a nosso favor, mas nós não queremos agir em favor do reino de Deus. Depois nós vamos ver o versículo 6 e 7 que fala, sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, o filho da mulher disse, não há mais vasilha alguma. O azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E então o profeta Eliseu disse para ela, vai, vende o azeite, paga a sua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aí, queridos, o azeite parou. O azeite parou. Enquanto havia lugar para se armazenar o azeite, queridos, o azeite fluía e se multiplicava. Mas quando as vasilhas acabaram, ele cessou. E o que significa, queridos? Que as bênçãos têm a dimensão da nossa fé. O Todo-Poderoso está pronto para agir, mas o seu poder em nossa vida será proporcional à nossa confiança nele. O que o profeta falou? Fala para os seus filhos pegar vasilha. Não poucas. Então, quando acabou as vasilhas, acabou a provisão de Deus. No caso daquela mulher, eram tantas vasilhas que eles pegaram, que deu para ela vender o azeite
e olha só, e viver com o resto. Mostra que ela foi corajosa, porque, segundo o profeta Eliseu, que nós lemos aqui, aquele óleo supriria a viúva e os seus filhos para sempre. Olha só. Isso quer dizer que ela creu na palavra do profeta e eles pegaram muita vasilha, porque deu para ela vender, pagar as dívidas e viver para sempre com o resto. Quer dizer que ela teve fé e pegou muitas vasilhas. Então, também, assim também ocorre com o Espírito Santo, queridos, em nossa vida. Isto é, enquanto mantivermos comunhão com Deus, o Espírito Santo nos abastecerá plenamente, porque óleo é símbolo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui dois ensinos. Nós somos a vasilha, o Espírito Santo quer nos encher. Então quanto mais você colocar essa vasilha, que é você, na presença dele, mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais você ser cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai ter fé, você vai andar em retidão, você vai andar em obediência à palavra de Deus, você vai ser fiel ao nosso Senhor e, consequentemente, milagres vão acontecer em sua vida. Viu? Em nome do Senhor Jesus, os milagres vão continuar. Agora, queridos, nós vamos passar para uma outra história. Aqui no versículo 8 a 10, fala Sunamita e seu filho. Sucedeu também que um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, olha, uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. Sucedeu que... Opa, está caindo aqui, pronto, meu suporte, já está de pé. Então sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por aqui, é um homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto. Essa história é aquela mulher que ela viu Eliseu passar em frente à casa dela, ela convidava ele para tomar um cafezinho, comer um pão, o alimentava, ela viu que ele era um homem de Deus, construiu um quarto na casa dela para ele, e ela não tinha filhos, ele profetizou, ela teve, só que depois o filho morreu. Ela foi atrás dela para ele orar e o filho dela foi ressuscitado. Então, aqui diz primeiro, tenho observado. A jornada do homem de Deus era dura, pois ele atravessava todo o território de Israel para cumprir o seu ministério. Então, o que aconteceu? Nessas idas e vindas, irmãos, algumas vezes ele passava por uma cidade chamada Sunem. E então, nessa cidade Sunem, habitava ali uma mulher próspera, uma mulher importante e também uma mulher de fé, uma mulher de posses e também uma mulher hospitaleira, certo? Então, ela foi sensível à necessidade do profeta e aonde ela o convidava para tomar aquele café e preparou ali para ele aquele quarto. É muito importante, querido, uma coisa que a gente vê aqui, ela foi sensível às necessidades do profeta. Veja bem, assim como você tem necessidade, o profeta também tem necessidade. Assim como você tem necessidade, o seu pastor, o seu líder espiritual também tem. Então aqui nós aprendemos uma lição. Ela foi sensível às necessidades do homem de Deus. Às vezes tem gente que pensa assim, que o pastor, o profeta, é só ele orar e Deus manda as coisas. Não é bem assim, não. Às vezes a pessoa pensa assim, o Jesus, ele precisava de peixe, ele só falava, vai lá, pesca, e o peixe vinha. Né? Ele queria chuva e chove. Às vezes tem gente que pensa que o profeta é assim. Não, queridos. A necessidade de um profeta, ela é suprida através da obediência do povo. Né?
através da obediência do povo em adorar a Deus, com dízimos, ofertas, é que a necessidade do profeta é suprida, a necessidade de uma igreja é suprida. Porque às vezes tem gente que pensa assim, não, ele é profeta, ele é de Deus, é só ele instalar o dedo e Deus manda. Não, Deus manda sim, mas através de servos obedientes e sensíveis. É o que ocorre aqui com essa sunamita. Ele tinha que viajar, ele atravessava o território de Israel para ir até naquela cidade, Sunem. E a mulher viu, esse homem é um homem de Deus. Poxa, eu vou convidar ele, eu vou fazer aqui um lugar para ele usar e eu vou preparar um alimento para ele. Ela passou a cuidar dele. E ali então, no versículo 21 a 22, nós vamos ver que ela preparou ali uma peça para ele morar e colocou ali alguns objetos. A Bíblia menciona aqui, inclusive, a cama, né? O versículo 21 a 22 fala, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. Aqui o que acontece? O filho dela morreu, ela não tinha filhos, então o profeta Eliseu, ele profetizou, né? Devido àquela atitude dela de solidariedade, Deus operou um milagre na vida dela. O profeta viu que ela não era mãe, ele orou e ela teve um filho. Só que o filho que faltava, aquele casal, veio pela determinação de Eliseu, no versículo 16. Ó. Ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ele profetizou, ela se tornou mãe. E quando a intervenção do profeta, né? E quando a criança adoeceu e morreu, sua vida foi restaurada pela intervenção do profeta. Versículo 35. O profeta profetizou, Deus deu a ela a criança. No versículo 35, a criança morreu, o profeta orou, interveio, a criança reviveu. Então, amados, da mesma forma, tenha os olhos abertos e o coração sensível às pessoas necessitadas que aparecem em seu caminho. Elas são oportunidades que Deus concede para você receber seu galardão. Então, aquela mulher recebeu esse milagre. Por quê? Na hora que ela teve que ser generosa, ela foi generosa. Na hora que ela precisou do milagre, de novo, o milagre veio para ela, porque ela não podia ser mãe, aconteceu o milagre, ela se tornou mãe. A criança morreu, o milagre veio de novo para ela e a criança ressuscitou. Então o que ela fez? A criança morreu, ela colocou a criança na cama, chamou o marido dela, disse para o marido dela que iria ver o profeta. O marido dela até perguntou, mas hoje não é sábado, hoje não é dia de você ir rezar, hoje não é dia de você ir orar, hoje não é dia de você ir para a igreja. Né? Então a cama, a sunamita, se recusou a aceitar a morte do filho. Por isso deitou o corpo dele na cama que havia preparado para o profeta. O que ela fez? O filho dela morreu. O que ela fala com o profeta? Ela não tinha pedido para ter filho. Mas Deus deu a ela aquele milagre. Por que Deus agora iria tirar ela o milagre? Então ela procura o profeta e fala isso. Eu não pedi. Deus me deu? Deus está brincando comigo? Ele me deu, agora vai me tirar? Então ela teve fé. Quando o filho dela morreu, o que ela fez? Ela pegou ele, eu vou deitar ele exatamente na cama que eu mandei fazer para o profeta. Né? Então, amados, com aquela atitude que ela fez de colocar a criança na cama morta, né? A criança morreu, ela colocou a criança deitada na cama do profeta, com aquela atitude, queridos, aquela mulher, né? Daquela cama, ela fez daquela cama, queridos, um altar para apoiar seu sofrimento. A mulher não se desesperou e não contou a ninguém o que estava acontecendo, nem para o marido dela. Então, ao contrário, ela foi capaz de tranquilizar o marido e de partir em busca do profeta. Deus permitiu que aquela mulher fiel enfrentasse aflições, mas ao ver que ela se mantinha firme em sua fé,
O nosso Deus, querido, trouxe seu filho de volta. Ou seja, Deus, a Bíblia diz o que em 1 Samuel? Deus dá e Deus tira. Deus deu ela o filho e tirou. Mas quando ele viu aquela postura de fé daquela mulher, ela ficou tranquila e procurou o profeta. Não, Deus me deu, agora vai me levar. Por quê? Então, quando Deus viu a maneira como aquela mulher se posicionou naquele momento da aflição, Deus operou outro milagre e o filho ressuscitou. Você está passando angústia? Você está passando aflição? Você está passando sofrimento? Como é que está o seu coração? Como tem sido a sua postura de fé nesse momento difícil? A postura que você tiver no momento de dificuldade, no momento de angústia, de dor, de tristeza, vai levar Deus a agir em seu favor. Ou seja, desesperar, arrancar os cabelos e xingar Deus não vai resolver. Tá? Então Deus dá, Deus tira. Mas quando a mulher teve aquela postura de confiar em Deus, ele deu a ela o milagre. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. E para encerrar, o versículo 27 fala assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. O homem de Deus, a sunamita, queridos, mostrou toda a dor de sua alma ao se lançar aos pés de Eliseu. Ele não somente a compreendeu, como também tomou para si a responsabilidade de ajudá-la. Por causa da sua sensibilidade e disposição em amparar os aflitos, o homem de Deus se destaca dos demais. Ou seja, mais uma vez, ele estende as mãos à aflição daquela mulher. Ele, nesse mesmo capítulo, ele viu uma mulher sofrendo porque os filhos dela estavam sendo levados para pagar as dívidas. Ele se comoveu. Agora, essa mulher, o filho dela havia morrido. Ele se comoveu. Eu quero dizer para você o seguinte: quando Geazi perguntou a ela como é que estava, ela disse que estava tudo bem. Ela só abriu o coração dela na presença do profeta Eliseu. Eu quero dizer uma coisa para você. Para quem você está abrindo seu coração? Você tem que ter um cuidado. Por mais que seu coração esteja dolorido, você tem que ter cuidado para quem você vai rasgar o seu coração. Há momentos na vida que a gente tem que rasgar o coração, sim. Há momentos na vida que a gente tem que abrir o nosso coração e desabafar. Mas você tem que fazer isso com a pessoa certa. Ela não fez isso para o marido dela, ela não fez isso para o Geazi, que era auxiliar do Eliseu, ela só fez isso diante do profeta Eliseu. Diante de Eliseu ela chorou, ela rasgou o coração. Que história é essa? Deus me dá, depois Deus me tira, Deus está brincando comigo? Aí ele foi sensível e operou. Então, guarda essa palavra. Para quem você abre o seu coração? Há momentos na vida que a gente precisa, sim, desabafar. O versículo 31 fala: Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não aconteceu nada. O Geazi, queridos, ele era um mensageiro sem unção, portanto ele jamais poderia ressuscitar a criança. Ele pegou o cajado do Eliseu, tentou ressuscitar, mas não aconteceu nada. Né? Embora Geazi ele convivesse com o profeta, fosse o seu servidor pessoal, ele não tinha a mesma fé. Entenda bem, às vezes tem muita gente que está do lado do pastor, anda com o pastor, mas nem sempre Deus vai usar ele como pastor, não. Porque existe uma unção ali diferenciada na vida do sacerdote. É o que acontece aqui. Então, amados, o versículo 32 a 37 nos vai falar de quando a criança é ressuscitada. O Eliseu, ele chega àquela casa onde estava o menino morto, então ele deita sobre o menino, ele coloca o olho dele no olho do menino, a boca dele na boca do menino, o corpo dele no corpo do menino. Se fosse hoje, alguém ia xingar, né? Ou esse profeta aí tá doido, é tarado isso aí. Mas aqui fala que ele toma o filho da mulher. Então, ao fechar a porta, Eliseu procura ficar reservado, como Elias também fez um dia.
Eliseu se deitou sobre o menino morto, certo? Sentindo o terrível frio da morte. No entanto, Eliseu, queridos, ele tinha em si o calor da vida. É por isso que ele fez isso. Ele deitou sobre o menino, o corpo do menino estava gelado, ele tinha unção na vida dele, houve uma transferência de unção para a vida daquela criança e Deus reviveu. Deus, ele opera o milagre do jeito que ele quer. Lá para a viúva, ele falou, pega a vasilha emprestada e enche. Vai derramando azeite. Aqui foi diferente, ele deita sobre a criança. Deus, ele opera milagre. Ele opera milagre na vida de cada um do jeito que ele quer. Na vida da Lúcia, ele opera de uma forma. Na vida da Elzimar, elas são amigas, mas aí Deus opera de outra forma. Que Deus opera o milagre, ele opera. Isso ele opera, certo? Você está precisando de um milagre, Deus vai operar seu milagre. Na vida de cada um, ele tem como operar esse milagre. Ok? E, encerrando, no versículo 40, fala: assim deram de comer para os homens, sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Desesperados por alimento, em meio à grande fome, os discípulos dos profetas cozeram sem saber algum tipo de erva venenosa. Eles prepararam um caldo e, quando estavam todos juntos à mesa, alguém identificou o veneno, alertou os demais. A morte seria certa se não fosse a intervenção de Eliseu utilizando farinha, o versículo 41. Porém, Eliseu disse, trazei farinha, deitou na panela e disse, dai de comer ao povo. Então, eu quero encerrar aqui, você vê, um outro milagre. Os profetas fizeram uma comida, eles iam comer e ia distribuir para o povo que estava com fome, só que aquela comida estava envenenada. O que o Eliseu fez? Traga farinha. Ele jogou farinha na panela e o efeito do veneno passou. Então você vê no mesmo capítulo, Deus usando ele para operar o milagre. Ele fala com a mulher, pega a vasilha, pega um pouquinho de azeite na botija, né? E vai enchendo. A outra ele deita sobre o menino. O outro ele fala, me dê farinha. Jogou farinha na panela, o veneno passou. É milagre. Eu quero dizer para você, Deus ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus opera milagre hoje ainda. Ele, na vida de cada um, ele sabe o milagre que cada um precisa neste dia, neste ano ainda. Tem gente precisando de milagre ainda este ano. Às vezes tem milagre que pode acontecer em janeiro, mas às vezes tem milagre que tem que acontecer ainda este ano. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, e antes de encerrar essa palavra, eu quero orar, pedindo ao Senhor o milagre na vida dessa pessoa. Essa mulher que está precisando de um milagre ainda este ano. Senhor, há pessoas que o milagre pode acontecer em janeiro. Há pessoas que o milagre pode acontecer no decorrer de 2021. Mas há pessoas, Senhor, que está precisando de um milagre ainda este ano. Nós vemos aqui Eliseu, nessa história maravilhosa desse capítulo. Ele salvando uma mulher, que seus filhos seriam vendidos. Há um milagre ali da multiplicação do azeite. Uma outra mulher que não tinha filhos, ele ora, o Senhor dá, o Senhor tira, ele ora, intercede, o Senhor restaura a vida daquela criança. E no final nós vemos aí que um monte de pessoas iriam morrer envenenadas por causa de uma comida. Mas o teu servo intervém através de um prato de farinha. Meu Deus, o Senhor usou aqui uma botija de azeite para operar um milagre. O Senhor usou o próprio corpo do profeta para operar um milagre. Agora o Senhor usou um prato de farinha para operar um milagre. Senhor, cada um ali precisava de um milagre. Cada um dos teus filhos que estão nesta manhã aqui precisa de um milagre. Cada pessoa que ouvir essa palavra está precisando de um milagre. Que o Senhor venha intervir. Tem gente que o milagre é na vida emocional. Tem gente que o milagre é na vida espiritual. Tem gente, meu Deus, que o milagre é na vida física.
Tem gente que o milagre é profissional. Meu Deus, tem gente que o milagre é financeiro. Tem gente precisando sim de dinheiro para quitar as suas dívidas. Tem gente que precisa de uma solução. Tem gente que precisa de fazer um acordo para não perder a sua casa, não perder o seu carro, não perder o seu bem. Tem pessoas precisando fazer um acordo com os seus credores. Aqui na história nos fala que os credores tinham o direito de levar os filhos para vender como escravo para pagar a dívida. Isto mostra que é da vontade do Senhor, aquele que está devendo deve pagar. Meu Deus, o Senhor conhece o caráter desta mulher, o Senhor conhece a personalidade desta pessoa que tem dívida e quer pagar, mas talvez a pandemia trouxe dificuldades, Senhor amado, para esta vida, para este homem, para esta mulher, para esta família. Então entra com a provisão. O Senhor conhece o caráter deste homem, o caráter desta mulher. O teu servo Paulo diz: a ninguém devais a não ser o amor. Mas essa pessoa precisa de um milagre na sua vida financeira. Tem outros que precisam de um milagre na sua casa. Talvez está precisando construir, talvez está precisando com urgência fazer uma reforma na casa. Entra, meu Deus, com a provisão, entra com o milagre. Tem gente que precisa de um milagre na sua saúde. Talvez foi descoberta aí uma enfermidade muito terrível. Talvez o teu filho, a tua filha não tenha condições financeiras de pagar o médico, de pagar os medicamentos. Entra com a provisão, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na vida física, seja na vida profissional, seja na vida financeira. Eu te peço em nome de Jesus que haja o milagre e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Eu vou gravar agora os 4 minutinhos na página do Face da nossa igreja. Deus abençoe você. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.